Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, aí que os bolsonaristas tá não, isso, Operação Lava Jato continua mais de 1000, tá ligado? E a galera que participou e incentivou a Revolução dos Mané é sem pano. Vou trazer aqui mais um depoimento do meliante preso lá no acampamento dos Mané no dia 9 de janeiro e condenado por associação criminosa e incitação ao crime. Por favor, se inscreve no canal. Deixa like, comenta para ajudar o engajamento, pode comentar qualquer coisa. E sem mais delongas, bora logo aqui pro vídeo, meu velho. Então, pode ser a ação penal 1967, em que é réu o senhor Marco Aurélio Barbosa e o advogado é o doutor Arthur Alexandre. Excelência, eu vou pedir a palavra a Vossa Excelência. Sim? Como eu tinha mencionado na audiência de manhã e reforço, reitero agora, há uma necessidade de se avaliar a continuidade dessa instrução com relação à oitiva das testemunhas de defesa, em especial pelo fato de que há uma flagrante nulidade absoluta com relação a determinação diferenciada que foi feita para ouvir as testemunhas de acusação e para ouvir as testemunhas de defesa. Foram Oxi, meu irmão, advogado ainda tá nessa, meu irmão. Não, pô, quer chamar testemunha, chama. Se ela quiser aparecer, ela aparece. Oxi, é cada uma. foram roladas 14 testemunhas de defesa, e essas 14 testemunhas de defesa, a determinação no despacho do excelentíssimo relator, no sentido de que elas sejam apresentadas em audiência, afrontando a lei e afrontando a Constituição. Afrontando a lei porque o Código de Processo Penal ele indica claramente, textualmente, que as testemunhas, quando solicitadas a sua intimação, elas sejam intimadas. Aquelas que são autoridades requisitadas. É esse o texto da lei. E a Constituição, porque está havendo um claro tratamento desigual entre as testemunhas arroladas pela acusação, que foram todas requisitadas, e as testemunhas arroladas pela defesa, onde nenhuma foi intimada, apesar do pedido expresso da defesa em sua defesa prévia. Então, em razão disso, foram interpostos dois agravos. Um agravo do primeiro despacho, que já vinha essa determinação ilegal, inconstitucional, irrazoável, e foi interposto o agravo no dia 18 de março, salvo engano. Esse agravo foi absolutamente ignorado. Foi ignorado pela Procuradoria-Geral da República, foi ignorado pelo relator, pela relatoria. Ninguém falou nada, é como se o agravo não existisse no processo. E aí depois, quando veio o despacho designando essa audiência, novamente veio a determinação, repetiu a determinação anterior, que já havia sido objeto de recurso. E, ao repetir, foi interposto um novo agravo. E esse agravo, da mesma forma, foi novamente ignorado. É como se ele não existisse no processo, como se ele não estivesse lá. Ninguém fala sobre ele. E aí a audiência vem acontecendo, então, nessas circunstâncias, né? Recurso pendente de julgamento, clara e absoluta violação à lei, nulidade absoluta, sem que haja pelo menos despacho do relator sobre o processamento do recurso. A insistência na realização dessa audiência, diante dessas circunstâncias, além de violar a lei que rege a audiência de instrução, se apresenta como claro cerceamento de defesa, que impede a defesa que se efetive de forma ampla e clara com relação aos fatos colocados na denúncia. Isso viola o contraditório, viola a ampla defesa, viola o devido processo legal e a igualdade entre as partes no processo. Então, em razão disso, Excelência, eu insisto, por uma questão de obediência à lei, de obediência à Constituição, Vossa Excelência está aqui instruindo o processo, mas não tem como não
admitir a existência dessas ilegalidades, dessas nulidades, e a continuidade da audiência nessas condições, com todo respeito, é um absurdo jurídico. Então, nesse sentido, novamente eu reforço aquilo que eu já tinha dito no início, da necessidade de que o ato seja adiado, pelo menos com relação ao que se refere às testemunhas de defesa. Isso para que a gente não tenha um interrogatório seguido aí de um claro cesseamento de defesa. Então, é nesse sentido que eu me manifesto, Excelência. Pronto, ela acabou com a faladeira, anota aí no papelzinho, manda no processo e registra lá, porque esse bagulho aí não é pra tá chorando engano, não. Doutor André Alisson, senhor. Excelência, a manifestação ministerial, ela faz remissão às ações penais 1404 e 2417, nas quais a mesma alegação do doutor Arthur já foram apreciadas, tá? Em razão pela qual o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento. Constará em ata o protesto do senhor e em relação a como o ministro já decidiu em ao menos essas duas ações penais, a audiência fica mantida, doutor. O interrogatório Excelência, fica mantido. eu não tenho conhecimento dessas decisões nas duas outras ações penais, e assim, por uma questão até de lealdade processual, já que o representante do Ministério Público mencionou essas duas decisões, eu gostaria de ter acesso. Porque, assim, Excelência, com todo respeito, é um atropelo à lei, assim, inenarrável. É uma coisa, assim, que é difícil a gente acreditar que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, a gente está vendo coisas como essa acontecerem numa ação penal originária. Doutor, Isso não acontece nem em primeiro grau de jurisdição. Doutor, o senhor pode consultar na pesquisa de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, oxê, um bagulho fácil desse. E agora com o número da ação penal, ele no computador, no tempo que ele falava uma frase, ele confirmava em uma ação penal. No tempo que ele vai choramingar na outra frase, ele já via a segunda. Oxi, é muito mumumu, tá ligado não, essa defesa desse bolsonarista. Não, doutor, com todo respeito, nós estamos no meio de uma audiência, eu não vou parar aqui para pesquisar a jurisprudência do STF. Vossa Excelência está trazendo aqui um julgado, é uma questão de lealdade processual, eu tenho direito de ficar sabendo a respeito desse julgado. Sim, e é isso que eu estou informando para o senhor, isso é pesquisa de jurisprudência. Peraí, doutor. Não, olha, o senhor não me chame de desleal, porque eu não estou sendo desleal com o senhor, tá? Eu estou fazendo remissão à decisão judicial de que já foi decidido, e pronto. O senhor Eu não chamei de desleal. Chamou sim, meu velho. Você disse que isso era leal quem abraçasse sua ideia. Se quem não abraçou sua ideia não é leal, então é desleal. Indiretamente, mas chamou. Respeita o cara. Oxi. Eu estou falando que isso é mencionar uma decisão em processos que não estão sendo objeto de discussão aqui, sem que eu tenho que parar agora a audiência para poder pesquisar jurisprudência. Doutor, isso é não faz sentido isso. Isso com todo é respeito. Argumentação com base em decisão jurisprudencial. Sim, qual é a decisão? Até para eu saber se os argumentos que foram trazidos, se o fato trazido, os argumentos, os fundamentos trazidos nessas outras ações penais são os mesmos que eu trouxe aqui. Então, doutor, é exatamente isso que eu estou falando. O senhor pode consultar na 2417 e na 1403, inclusive para fundamentar o seu recurso contra essa decisão. O senhor já impugnou, o Ministério Público fez aqui a manifestação ministerial, o juiz vai decidir e o senhor vai recorrer. Esse é o processo. Olha aí, meu velho. Aula grátis, tá ligado não? É impressionante a gente assistir isso acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal e assistir o Ministério Público Fiscal da Lei se sucumbir a situações como essa. É um verdadeiro absurdo. Assim, eu até me desculpo antecipadamente por fazer esses desabafos, mas... Perdoa não. Oxe, era pra ele estar com essa insensibilidade aí,
com o cliente dele para falar, meu irmão, assine um acordo de não persecução penal, não seja condenado não perca seu réu primário. Vai não, aí, ó, vai, vis. É uma coisa horrorosa, né? É impressionante o que a gente assiste aqui. E a gente está Doutor, vendo mais uma vez. Na outra ação penal, não, doutor, o senhor não vai ter prejuízo, o ato pode se repetir. E aí, logo em seguida, a instrução, o ministro relator dá um despacho dizendo que perdeu o objeto, o agravo de instrumento. Por que eu estou insistindo tanto? agravamento mental, Porque né? se atropela, os recursos são atropelados. O recurso foi interposto em março, ele sequer foi processado, não tem um despacho. Por que não houve esse despacho no tempo regular, num tempo razoável? E a gente fica à mercê dessa forçação de barra jurídica. Mas, lógico, a gente fica de mãos atadas. Eu estou aqui para respeitar o comando da presidência da audiência. Mas o que eu estava pedindo era simplesmente um fundamento justo, legal, né? E que a gente pudesse. Mas tudo bem, vai impugnar, vai recorrer, doutor, e a gente fica, então, manejando no escuro. É isso que vai acontecer. Na moral, por altura dessa, oxi, o advogado tá com esse chilique todo, tem pra quem não, meu irmão, que decisão igual a essa, tem um mó e um bocado, o procurador tá citando duas, mas foi mais de 100 já, tá ligado? Tem nem pra quê. Então, continuemos. Senhor Marco Aurélio, o senhor teve contato com o defensor do senhor? Tem alguma dúvida? Quer conversar com ele antes? Não, tô. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. O interrogatório, ele é composto de duas partes. A primeira parte se refere à qualificação do senhor e a segunda parte é sobre os fatos propriamente ditos. Em relação aos fatos, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, caso assim o senhor queira, tá? Ou apenas responder a perguntas de uma das partes no processo, né? Ó. As duas partes que são parciais e a parte que é imparcial, que seria o juiz, mas também seria a parte. O nome completo do senhor? Marco Aurélio Barbosa, Data de nascimento do senhor? 6/4/1975. O senhor trabalha em quê? Eu sou designer gráfico. Trabalho O com senhor, propaganda e design. o senhor estudou até que série? Eu tenho superior completo. Completo. O senhor tem filhos? Não, Não. Tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? não, Já foi processado antes? não. Em relação ao interrogatório, né, essa parte dos fatos em si, se o senhor quisesse manifestar sobre a primeira parte seria livremente, sobre o que levou o senhor a Brasília, como o senhor chegou, o que aconteceu, são essas circunstâncias. O senhor vai falar? Prefere ficar em silêncio? Aí compete ao senhor. Posso falar assim, o que me levou a Brasília, a minha pauta é corrupção. Eu simplesmente não concordo com corrupção. Ver personagens condenados concorrendo da forma como foi e apenas isso. Só não concordo com corrupção. Essa é a minha pauta. Então, essa foi a motivação do senhor Foi. para ir até Brasília. Exatamente, foi o que E me a motivou. ideia do senhor era o quê? Era se manifestar? De que forma isso seria feito? Sim, soube dessa manifestação, eu estou falando aqui de Itajubá, Minas Gerais, soube da manifestação que sairia, que teria essa manifestação lá no domingo, no dia 8. Um ônibus sairia daqui de Itajubá, quem quisesse ir, poderia ir. Eu decidi de última hora que ia. E achava que ia ser lá uma manifestação, quer dizer, seria uma manifestação pacífica, tranquila, era isso que eu esperava. A minha pauta, como eu falei, era corrupção, eu não tinha faixa, não tinha cartaz, não tinha nada.
fui com a minha roupa, não tinha intenção de ficar lá, era um bate e volta, fui com a minha roupa do corpo, uma mochilinha com mais uma muda dentro, coisas para eu comer, e só isso. Cheguei lá em Brasília de ônibus, um ônibus que partiu daqui da minha cidade, e só isso, normal. Vai ver só. Ai, meu velho, o bom samaritano tava querendo defender o quê? O ladrão de joia. Vai ver que brava do caramba, meu irmão. Na moral, essa galera é muita viagem mesmo, pô. Que dia o senhor chegou em Brasília? Cheguei no domingo, dia 8. Domingo de que horário, mais ou menos? Foi antes do meio-dia, umas 10h30, 11 horas. E nesse dia o senhor fez o quê? O senhor chegou, foi para onde? Cheguei lá no QG, o ônibus parou no QG com uma turma daqui da minha cidade que fez a mesma coisa. Então o ônibus chegou no QG de Brasília no domingo, dia 8, nesse horário que eu falei para o senhor, umas 10h30, 11 horas, e eu fiquei lá. Comi as coisas que eu tinha, fiquei lá descansando, porque a viagem foi muito longa. Eu simplesmente sentei lá num degrau e fiquei lá, aguardando, descansando, basicamente. Conversava com uma outra pessoa, que também foi no mesmo ônibus, pessoa daqui da minha cidade, que eu fiquei conhecendo ali no ônibus, conheci na hora. E o tempo foi passando, foi só isso. Ficamos lá conversando, coisas aleatórias, e isso aí foi lá no QG de Brasília, que nós chegamos lá. O senhor chegou a ir até o eixo monumental, Eu não sei o que a é. esplanada dos ministérios, onde ficam todos os ministérios lá. Não, não, Não chegou a não. ir ver onde ocorreria a manifestação? Seria lá. A O intenção senhor não era chegou aí. Não, a intenção era irmos para lá, mas isso não aconteceu. Aí eu fiquei umas horas descansando nesse domingo, assim que nós chegamos, eu fiquei umas horas descansando, e depois, por volta das 15 horas da tarde do domingo, a gente saiu para lá, para ir para a esplanada. Mas quando a gente estava indo, depois de já muitos minutos de caminhada, já tinha muitas pessoas voltando. E a cara delas não era boa. Então, a gente perguntou o que estava acontecendo, aí falaram que estava tendo toda aquela ação lá. Então, por exemplo, aí eu voltei para o QG. Até pessoas que estavam comigo da minha cidade nós voltamos também para o QG. Então, nós não chegamos à esplanada. O senhor ficou sabendo desses acampamentos e da excursão como? Porque isso aí era muito divulgado em toda a rede social, WhatsApp. Então, vi muitos vídeos desse acampamento lá de Brasília. Vi muitos vídeos pelo YouTube. Mas, como eu falei, eu cheguei lá no domingo. Eu não usufruí de nada daquele acampamento. Foi só um ponto de chegada. Contraditório, tá ligado? Que esse bicho tá dando esse papo que não usufruiu de nada. Mas tá dizendo que chegou antes do almoço, que saiu de lá depois das 3. E que gastou esse tempo todo pra ficar descansando. Ou seja, usufruiu do acampamento já pra descansar. Depois ele, no meio da caminhada, voltou, desistiu de participar da Revolução dos Mané em si. Aí retornou e foi preso no outro dia. Eu não usufruí senão do acampamento passar madrugada também. É cada uma, né, meu velho? Na moral, eu fiquei indignado com esse bagulho, porque a pena termina sendo só bagulho de serviço comunitário. Pra mim isso é praticamente uma anistia, tá ligado? Aí depois quer tá reclamando de Xandão a galera. E do dia 8 para o dia 9, o senhor permaneceu nesse acampamento? O que houve? Sim, a intenção era nem ficar lá em Brasília. O nosso ônibus que partiu daqui, como eu falei para o senhor, seria um bate-volta. Ele voltaria, né, na mesma noite do domingo, dia 8, ou no máximo na manhã do dia seguinte, que foi a manhã do dia 9. Então, quando nós voltamos, a nossa tentativa de chegar lá na esplanada foi abortada, nós voltamos para o QG,
Então, mas o ônibus não saiu do QG, o nosso ônibus permaneceu lá no QG. E então eu tive que passar essa noite de domingo para segunda lá. Fiquei lá, como falei para o senhor, levei só uma mochila, eu não tinha nem barraca. Eu fiquei lá num cantinho, lá num gramado, mas eu tinha blusa, levei meus alimentos. E a intenção, então, era no dia seguinte, segunda-feira, dia 9, na parte da manhã, aí sim, voltarmos para o ônibus e retornar aqui para a nossa cidade. Então, teve essa pernoite lá no QG. Nesse acampamento, o senhor chegou a conversar com outras pessoas? O que que elas falavam? Não, ali eu conversei apenas com as pessoas aqui da minha cidade, que eram algumas pessoas que foram no ônibus, como eu falei para o senhor, até conheci essas pessoas da minha cidade no ônibus. Então, ali no QG, a gente ficou ali conversando, coisas aleatórias, elas sentadas lá, tinha muitos bancos aquelas cadeiras de praia, e nós ficamos sentados ali conversando sobre coisas aleatórias. No acampamento, havia local para alimentação, local para carregar celular? O senhor chegou a ver isso? Não, eu não vi. Certamente tinha coisas de alimentos fornecendo, porque eu vi isso através dos vídeos do YouTube. Mas lá eu não fiquei andando e explorando o acampamento. Eu vi que era um lugar grande. Meu celular eu até mantinha desligado por medo de acabar a bateria e eu precisar mandar uma mensagem, coisa assim. Então eu não vi se tinha coisas para carregar celular, eu não cheguei como falei para o senhor, usufruir daquele acampamento, me alimentar lá. Faixas, o senhor chegou a ver faixas, banners, Vi faixas alguma variadas coisa? lá. Tinha obviamente, muita gente com suas faixas, defendendo lá as suas causas, suas pautas. Tinha faixas lá, mas eu não ficava prestando atenção, lendo as faixas. A gente ficava ali simplesmente conversando e passando o tempo. O senhor se recorda algo específico? Tinha alguma sobre corrupção? Já que o senhor disse que foi para a pauta do senhor, seria corrupção. A minha pauta era essa, mas eu não vi lá a pauta de corrupção, não me recordo. Se recorda de alguma faixa falando Forças Armadas, artigo 142 da Constituição? Não tenho na memória essas imagens. O senhor já havia estado em Brasília anteriormente? Não, nunca fui lá. Essa excursão, o senhor se recorda quanto o senhor pagou? Para quem o senhor pagou? Paguei do meu dinheiro R$ 350. Paguei para o motorista do ônibus. Em dinheiro? Foi Pix? Foi Foi, cartão? foi dinheiro. Foi dinheiro. 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 Isso. Doutor André Alisson? Obrigado, Excelência. Boa tarde, sou Marco Aurélio Barbosa. Tudo bem com o Boa senhor? tarde, senhor. O senhor falou que pagou R$ 350 por motorista, né? Sim. Como que o senhor ficou sabendo dessa excursão? Como é que foi juntado esse grupo para ir da sua cidade? Foram imagens como posts, que rolavam aqui na minha cidade, no WhatsApp das pessoas. Então, eu acho que todo mundo recebeu esse post aqui falando que teria um ônibus saindo aqui da nossa cidade para ir e levar pessoas para uma manifestação em Brasília. Era um post em grupo do WhatsApp? Não era em grupo, não. Eu recebi, assim, de pessoa, não sei se provavelmente foi de um amigo, mas não foi participando de grupo. Simplesmente chegou para mim. Então, eu tive conhecimento desse ônibus. Entendi. Encaminharam para o senhor. Exatamente. Encaminharam para mim. E o que esse folder dizia? Tinha uma imagem lá, verde e amarelo, um ônibus, e falava basicamente isso. Quem tiver interesse, quem quiser participar de uma grande manifestação em Brasília, um ônibus sairá daqui da nossa cidade foi sexta-feira,
foi dia 6, saiu à noite. Saiu por volta das 19 horas. Mas essa grande manifestação, qual que era o teor dela? Lá não tinha um título. Não tinha um título essa manifestação, só falava que era uma grande manifestação em Brasília. Não falava nada, o senhor não sabia sequer se seria uma grande manifestação a favor da maconha, grande manifestação a favor da pedofilia, grande manifestação com teor racial. O senhor Entendi. tinha conhecimento do teor da manifestação e mesmo assim ia? Ai, mano, esse procurado tira onda, rua, velho. O bicho é bom demais, eu gosto dele, eu gosto do trampo dele, tá ligado, não? E ainda mais da país, ele ficar refutando esse advogado, dei mais valor ainda a ele. Eu não me recordo se tinha um título específico, como o senhor falou, mas Não o título, mas o teor, né? Assim, a gente vai para uma manifestação, a gente sabe no mínimo o que que é, né? Manifestação para quê? Essa é a pergunta. eu não me recordo se tinha nesse post um- uma manifestação para quê, o tema dessa manifestação. O senhor ia para uma manifestação sem saber o que que era, inclusive se fosse a favor da pedofilia. Não, Estaria e iria. não, é claro que não. Mas para mim não restava dúvida de que não seria nada, nenhum tema desse tipo, porque a gente já acompanhava as notícias que estavam rolando pelo Brasil todo. Então seria uma manifestação lá do verde e amarelo, do pessoal. Então, quer dizer, a minha pauta de ser contra a corrupção certamente coube nessa ida a Brasília, nesse ônibus. Entendi. Ah, meu velho, então você sabe que no fundo o teu era golpista, né? Pelo menos isso, ele tá com vergonha de dizer, mas saber ele sabia. E o senhor já tinha vindo a Brasília antes? Não, nunca fui, nunca, não conheço Brasília, nunca foi a primeira vez. Entendi. O senhor já tinha participado de alguma outra manifestação? Não, nunca participei de manifestação. Essa seria a primeira manifestação. Foi a primeira manifestação. Entendi. E a pauta do senhor, então, é anticorrupção e teria É, sido a primeira, exatamente. independentemente ou dependente de algum partido, alguma coisa. Não, não tem partido, não me preocupo com isso. Só não, volto a falar, só não concordo de jeito nenhum com corrupção, né? Então, Entendi. por exemplo, eu sabia que nesse ônibus as pessoas lá estavam vestidas de verde e amarelo. Então, ou seja, uma manifestação pró-Brasil, né? Pró-Brasil. E na moral, pô, ó a argumentação do cara. É muita viagem mesmo, pô. Entendi. Qual que é a cidade do senhor? Minha cidade é Itajubá, sul de Minas Gerais. Itajubá. Itajubá. Aí também teve quartel-general, ou teve acampamento, teve alguma coisa assim? Aqui tem um batalhão e tinha lá o acampamento, sim. Você chegou a ir para esse acampamento? Não, eu passei algumas vezes em frente, até porque eu não moro tão longe do batalhão, então eu via o pessoal lá reunido. Tá. O senhor sabe me dizer se no dia 8 de janeiro de 2023, nessa grande manifestação pró-Brasil, teve algum ato na sua cidade? Não, não sei, eu creio que não. No dia 8 aqui na minha cidade, eu desconheço, eu E, acho que não teve. as pessoas que estavam nesse ônibus vindo de Itajubá para Brasília, tinha algum amigo do senhor? Não, eu conheci todas as pessoas ali no ônibus mesmo. Todo mundo no ônibus. O senhor sabe, nesse trajeto, o senhor compartilhou as pautas? As pessoas compartilhavam o teor da manifestação, o porquê que elas estavam indo se manifestar? Qual que seria o objetivo de cada um?
Eu conversei com um ou outro ali, porque o ônibus nosso saiu daqui, como eu falei, às 19 horas da noite, foi à noite. Então, eu basicamente entrei no ônibus, me sentei em um banco e, como não conhecia ninguém, fiquei lá quieto. E muitas horas se passaram, virou a madrugada, então nem conversava com as pessoas dentro do ônibus. Era à noite, a gente Tu dormia, veio sozinho para Brasília. sozinho para Brasília. Tá. Quantas horas de Itajubá para Brasília nesse ônibus? Demorou muito, o ônibus até estragou. Como eu falei para o senhor, saímos aqui na sexta-feira, às 19 mais ou menos, e chegamos no domingo. Então foi mais de um dia. Viu? Eu sei que são mais ou menos 1.200 quilômetros, não era Uhum. para levar tanto tempo assim, mas o ônibus estragou, teve queda de barreira, então o nosso ônibus parou 2 vezes no decorrer do trajeto, por muito tempo. Então a Então, gente ficou. durante esse tempo todo, o senhor não teve curiosidade de saber o teor dessa manifestação? O senhor ia fazer uma manifestação sozinho? Era uma grande manifestação e a sua pauta era anticorrupção. O senhor entra num ônibus com mais gente e não tem o menor interesse em conhecer ninguém, em saber como é que funciona, qual que era o teor, até para conferir se realmente era isso, se tinha mais gente anticorrupção também, ou se outras pessoas queriam manifestação que o senhor não concorda, o senhor não teve interesse em se inteirar disso? Então, certamente conversei com as pessoas, até nessas paradas do ônibus. E tinha mais gente, sim, tinha mais gente ali, defendendo justamente essa pauta minha também, de anticorrupção. Agora, com relação a outras coisas ali, eu não tinha interesse, não. Se outras pessoas pleiteavam outra coisa. Eu conversei ali com uma ou outra pessoa, sim, claro, pois o ônibus parou, e falavam também, realmente, pessoas inconformadas com relação à corrupção. Então, vamos a Brasília lá, porque tem a manifestação. Basicamente, vamos lá fazer volume, vamos lá, com nossa camisa verde ou amarela e tal, e para fazer volume. E o senhor sabe dizer o porquê que o ponto era o quartel-general do Exército? Bom, foi lá que virou o ponto de chegada mesmo em Brasília, né? Por exemplo, eu não imaginaria outro lugar para chegar lá. Não, seria rodoviária não. Ponto de chegada quartel faz nem sentido, meu irmão. Na moral, tu nem militar é. Bagulho de design. Oxi, é uns papo torto dessa galera, meu irmão. Lá estava sendo o lugar. Desculpa, acho que eu não me fiz claro, senhor Marco Aurélio. Eu estou perguntando se o senhor sabe o motivo de ser no QG. Que lá virou um ponto, eu sei. É o objeto do processo aqui. Agora, o senhor tem conhecimento do porquê que era no QG do Exército? Por que que não era na frente da igreja ou numa outra área de Brasília, numa área que não fosse militar? O senhor tem conhecimento? Não, não tenho conhecimento. O senhor sabe, o senhor chegou a perguntar para alguém se queriam intervenção militar ou não, por que que se pediam apoio do Exército ou não? Não, isso eu não perguntei para ninguém. Não, né? Não fiz esse tipo de pergunta. Tá, então a intenção era só fazer volume Sim. e, e o objetivo final era o quê? Qual que era o seu objetivo? É pensar que eu saí daqui devido a eu não me conformar, pelo menos eu fui lá, como falei, fiz o volume, eu estive lá e voltei, simplesmente fui lá. Usei minha camisa verde e voltei. Eu participei dessa, dessa história. Entendi. O objetivo então era só participar, Só. ainda não era mudar nada? Mas eu não levei, por exemplo, eu não tinha nem faixa lá, por exemplo, dizendo fim da corrupção. Eu não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eu fui lá realmente fazer o volume. E Fui lá, participei.
outras pessoas tinham faixa, o senhor se recorda se alguém tinha faixa, o que que diziam as faixas? Essas pessoas que estavam comigo ali no ônibus não tinham faixas, não. E no, Tinha, e no QG? no QG certamente tinha faixas lá, muitas faixas lá. E o senhor se recorda dessas faixas? Tinha todas essas faixas, não ficava lendo, mas tinha essas faixas que eu vi, por exemplo, em vídeos do YouTube, tinha faixas lá, de todo tipo. Muitas pessoas defendendo vários temas. E na moral, eu queria ser vice procurador pra fazer umas perguntas aí. Ia perguntar logo. E aí, tinha lá prisão ao ladrão de joia? Tinha faixa lá de Viva Lula? Tinha não, tá certo. Intervenção militar, tu visse alguma? Vai cada uma, meu irmão. O cara foi pra acampamento, mas não sabe não se tinha bagulho de ninguém pedindo bagulho militar não. Tá bom. Por exemplo, ditadura militar, intervenção militar, tinha desse tipo de faixa, você recorda? Me recordo de, obviamente, não das palavras, mas certamente tinha faixas lá de todo tipo, Entendi. desses que o E, senhor falou. Eita, meu velho, o bicho confessou mesmo, ó. Que tava associado com os golpistas. Vê que viagem do caramba. Se garantiu, viu? Agora por que que não assinou acordo não perseguição penal? Sei não, viu? tá, se o senhor é contra ou a favor a essa intervenção militar e a ditadura? Eu não sou a favor, não. Eu não contesto o que aconteceu, o resultado, não contesto nada disso. Não sou a favor, só gostaria Entendi. realmente que tudo fosse limpo, tudo, a justiça imparcial, pessoas que cometeram erros, pessoas da política que cometeram erro, pagassem pelos seus erros, colhessem, né, os seus frutos. É só isso. Ó, tá objetivo concluído, tá ligado? O Bolsonaro já tá indiciado aí, já vai estar respondendo pelos bagulho. Inclusive tu, né? Vai fazer em serviço comunitário, fazer uns cursinhos e tal. Acho que tu também tava envolvido nessas bandidagem aí da galera das políticas e tal. Que onda do caramba, meu irmão. O cara foi protestar contra si mesmo. Tá. O senhor sendo contra essa ideologia, não sei se posso falar ideologia, mas o senhor sendo contra essa ideia e esses dizeres de ditadura militar, o senhor estaria num lugar em que as pessoas conclamavam isso para fazer volume? Mas eu não percebi que aquelas pessoas ali estavam pedindo, isso me baseando pelo que tantos vídeos que eu vi no YouTube, eu não acho que as pessoas, pelo menos no meu ponto de vista, estavam ali querendo uma ditadura, querendo uma coisa tão pesada dessa forma. Eu não sentia esse clima, essa coisa. Nos vídeos eu via, por exemplo, e isso eu vi Não, até lá. ô Marco, desculpa, mas a minha pergunta foi porque eu contextualizei antes e perguntei para o senhor se o senhor tinha visto faixas nesse sentido, com defesa da ditadura. O senhor falou, olha, certamente tinha, eu vi no YouTube. Essa foi a sua resposta. E aí eu perguntei, bom, se o senhor é contra, o senhor estaria num local em que as pessoas estavam se manifestando a favor disso? Foi só essa a minha pergunta. Não estaria no local, não. Entendi. Tá bom, muito obrigado, senhor Marco Aurélio. Excelência, eu estou satisfeito. Doutor Arthur, Sim, Excelência. Sr. Marco Aurélio, seguindo aí a linha do Ministério Público, a todo custo querendo lhe imputar os fatos narrados na denúncia, mas nessa linha, Sr. Marco Aurélio, o senhor disse claramente aqui qual era a sua pauta, Sim, né? sim. Fim da corrupção, contra a corrupção. O senhor imaginava que naquele número grande de pessoas protestando, teriam pessoas que pensavam diferente de você?
O senhor Eu acho imaginou que que nesse local ia ter uma pluralidade de entendimentos, de pautas, sim, sim, então certo. tinham pessoas que pensavam diferente, não é isso? Tinha. Isso, isso lhe impedia de protestar pela sua pauta? Não, não me impedia. O senhor entendia naquela época que vivia numa democracia e que o senhor tinha direito de se manifestar pela sua pauta exclusiva? Exatamente. O fato de ter pessoas que pensavam diferente, tinham pautas diferentes, isso, dentro da democracia, para o senhor seria razoável deixar de se manifestar por conta disso? Não. Todo, as pessoas estariam lá pelos seus motivos e todos podendo se expressar livremente. Eu Certo? não me preocupo. O fato de ter pessoas lá pedindo intervenção de força armada, pedindo ditadura de que quer que seja, né? Não sei nem se tinha isso mesmo, né? Pedindo ditadura. É, A gente já teve doutora, muita gente pedindo outros tipos de ditadura, mas o fato de ter pessoas pensando. E meu irmão, oxe, acho que tem bolsonarista que é mais bolsonarista que tá sendo réu aí, esse pá, viu? Quem é outras pessoas que querem ditadura? Diz aí, se explique melhor, que eu não tô entendendo não. Pensando assim, isso fez com que o senhor aderisse a essas pautas, a esses entendimentos? Ou o senhor respeitou esses outros entendimentos, muitas vezes até divergentes do seu? sim, simplesmente respeitei. Mas Simplesmente. isso não quer dizer que o senhor aderiu a isso, Não, não aderi. certo? Dentro do ônibus que transportou o senhor de Itajubá até Brasília, tinham pessoas que tinham o mesmo entendimento que o senhor de estarem indo a Brasília com a pauta anticorrupção? Sim, tinha pessoas, tinha umas senhoras, tudo com essa mesma ideia. Não concordavam, não concordam com corrupção. Mas isso aí é um bagulho que ninguém concorda, meu irmão. Se tu chegar pro corrupto e perguntar se ele concorda com a corrupção, ele vai dizer que não. Oxi. É muita viagem mesmo essa galera, meu irmão, na moral. Então, por isso, houve Certo. até essa Então, afinidade. nessas conversas que o senhor teve com as pessoas da sua cidade, nas paradas principalmente, como o senhor mencionou, o senhor também teve esse mesmo sentimento de que as pessoas estavam imbuídas de ir até a Brasília, fazer um volume, né, para lutar contra a corrupção, é isso? Sim, exatamente. Esse mesmo sentimento, algumas pessoas ali do nosso ônibus compartilhavam. Certo. Senhor Marco Aurélio, o senhor foi detido no dia 9 em frente ao quartel-general. O senhor disse que teve que pernoitar lá, não era essa a intenção, pelo que eu entendi. Se eu entendi diferente do que o senhor disse aqui, o senhor pode me corrigir, mas pelo que eu entendi, o senhor pernoitou lá, mas não era essa a intenção era já o senhor ir embora, é isso? Sim, era um bate e volta. É, pelo que eu entendi, era um bate e volta, mas com dois planos. Tinha o plano A e o plano B. O plano A era voltar na mesma noite e o plano B era voltar no outro dia de manhã. Tu não falasse de bagulho de hotel nem nada. Dormisse lá no TG. Tava no meio dos planos, mais ou menos, né não? Diga aí se não tava. E aí o senhor pernoitou e no dia seguinte, como é que aconteceu? O senhor foi preso? Te deram voz de prisão? Como é que foi a história, então, do momento lá em que o senhor deixou o acampamento no dia 9? Foi cedo, creio que ele por volta das 7:30 da manhã. Eu acordei, todos acordaram. Como eu falei, eu não tinha levado nem barraca. Então eu me acomodei em um canto ali, até perto de uma árvore, num gramado. Eu tinha uma blusa e nós acordamos assim, umas 7:30, com aquela movimentação muito grande de policiais, policiais de várias corporações, e não teve, e aconteceu aquilo da gente ser conduzido aos ônibus, falaram
que a gente teria 1 hora para recolher os nossos pertences. Então, todo mundo se movimentando com muita rapidez, com muita preocupação, mas em momento algum teve voz de prisão. E uma frase que é bem clássica é que falaram, isso não foi para mim, falaram para outras pessoas lá, mas essa frase ecoou lá entre todos nós, que as autoridades falaram que nos levariam para um local seguro. Então, nós entramos nos ônibus relativamente tranquilos. Não, mas isso aí não foi nenhuma mentira, não. Oxi, foram pro ginásio do bagulho da polícia. Oxi, não é seguro, não, é? Dentro de instalações que pertencem à polícia. Para, meu irmão. Por exemplo, achava que eu seria conduzido ao meu ônibus de Itajubá ou me levariam para a rodoviária de Brasília e falariam, olha, daqui você vai embora. É o que nós pensávamos. E entramos naquelas dezenas de ônibus e aí aconteceu toda aquela história lá. Certo. O senhor então entrou em um desses ônibus Sim. que houve uma determinação para vocês entrarem ou o senhor tinha a opção de não entrar? Como é que foi feito isso lá? Tinha que entrar, não tinha como não entrar. Certamente, se eu chegasse em algum policial, oficial, falasse, eu me recuso a entrar, eu não teria sucesso algum ali. Tinha que entrar, certamente. Só que ninguém te deu voz de prisão nesse momento, só o conduziu sem dar voz de prisão dentro de um ônibus obrigatoriamente. É exatamente isso, sem voz de prisão. Certo. Esse ônibus foi levado então para onde? Esses ônibus, eles rodaram lá por Brasília por no mínimo 3 horas. Foi muito demorado. Foi a parte da manhã inteira. Ei, pra esse elemento aí foi sacanagem mesmo o ônibus fazer isso, né? Que esse bicho aí não foi nem pra fazer turismo, né? A galera vai fazer turismo não, tudo bem, tinha que rodar mesmo a cidade toda. Mas esse bicho aí não, era pra levar já direto pro ginásio, né não? E com uma parada apenas, que eu acho, eu não me recordo muito bem o nome do local, era alguma polícia. Então foram mais de 3 horas os ônibus rodando, até que nos levaram para a academia da Polícia Federal. Nesse trajeto, o ônibus tinha banheiro e foi oferecido água para os passageiros? Não, era ônibus circular, normal, com roleta no meio e lotados. Eu fui em pé, até eu carreguei bagagens, porque da minha cidade tinha senhoras, né, que foram também, então eu ajudava a carregar as bolsas delas, e fui em pé o tempo todo, segurando essas coisas, sem água, a menos que a gente tinha, alguma outra pessoa tinha água dentro de suas bolsas, eu já não tinha mais, e não tinha nem sombra de banheiro. Certo. Isso aí, meu velho, milhões de trabalhadores passam, tá ligado? Muitas vezes de segunda a sábado. Oxi, que nada. Certo. E aí, então, o senhor foi conduzido até a Academia de Polícia Federal, e lá na Academia da Polícia Federal, senhor Marco Aurélio, em algum momento, finalmente foi dado voz de prisão ao senhor? Como é que aconteceu lá na academia? Na academia, ninguém sabia. Então, nós ficamos lá na academia, chegamos na segunda-feira, depois do almoço, depois das 13 horas, creio eu, da segunda-feira, dia 9 de janeiro. Ficamos esse restante da segunda-feira lá dentro da academia, naquele ginásio, andando de um lado para o outro, o ginásio lotado, e ficamos nessa situação a terça-feira também. A terça-feira, que foi dia 10, todinha também, o dia inteiro. Aí, essa turma minha e eu, nós passamos pela triagem
foi na noite dessa terça-feira, dia 10. Na triagem é que falaram que a gente que a gente ia ser preso. Só na triagem que foi na terça-feira, dia 10/1, à noite. Certo. E nesse local lá que o senhor falou que tinha um ginásio, as pessoas eram separadas, homens, mulheres, você viu crianças no local? Como é que era a situação nesse ginásio? Não tinha separação nenhuma, homens e mulheres todos juntos. Eu não vi criança. Eu não vi criança, mas o lugar lá era muito grande. Eu fiquei basicamente embaixo do ginásio, mas toda a periferia do local, da academia, que tem muita grama, um gramadão, estava totalmente tomado por pessoas, as pessoas do QG, que inclusive armaram barracas lá, parecia que tinha virado um novo acampamento. Então, eu não andava lá por essas periferias, então eu não vi se lá tinha criança. Mas aí, eu creio que a maioria das pessoas que estavam ali era pessoas de mais idade, de mais de 50 anos. Muitas pessoas idosas, muitas. Certo. E nesse local era oferecido banheiro, água e alimentação para vocês? Como é que era essa situação com relação às Tinha, condições oferecidas? as condições estavam péssimas, mas lá na academia tinha um banheiro que era frequentado pelos homens, era um banheiro pequeno, que tinha, se não me engano, 3 boxes para tomar banho. O banheiro estava imundo, era intransitável. Eu coloquei a cabeça, eu nem tomei banho, jamais. Eu fiquei muitos dias sem tomar banho nessa, em todo esse ocorrido. O banheiro era intransitável. A alimentação chegou na segunda-feira, muitas horas depois que nós já estávamos nessa academia da Polícia Federal. Só depois de muitas horas. Chegaram marmitas lá e as marmitas em péssimo estado. Eu também nem comi. E água também chegou depois, e assim como embalagens de suco pequenininho, aquelas de 200 ml. Chegou só muitas horas depois. Então deu tempo de muitas pessoas, como eu falei, muitas pessoas idosas, muita gente já passava mal, já vomitava e desmaiava. Tudo isso estava acontecendo lá nesses 2 dias, nessa academia da Polícia Federal. Certo. Senhor Marco Aurélio, tem mais alguma informação que o senhor ache relevante a respeito do que foi narrado na denúncia e com relação especificamente à sua prisão, que o senhor gostaria de falar e que não foi perguntado para o senhor? Eu, assim como todas as pessoas, nós achamos que tudo é extremamente injusto, né? A gente sair da nossa cidade para uma simples manifestação, coisa que todos nós temos o direito, e acontecer tudo isso. E até hoje já tem um ano, já está indo para 1 ano e meio do ocorrido, e até hoje nós usamos tornozeleiras, né? Nós não temos previsão de quando essa tornozeleira será retirada. Meu velho. Pra tirar a tornozeleira, era só ter feito acordo de não persecução penal que ia ficar sem, tá ligado? Sem a tornozeleira de boinha, Ibraipá, ia continuar com o réu primário, tá ligado? Mas não, você que escolheu, meu velho. Ir até o final e pá, esperar a condenação pra ir praticamente confessar tudo. Porque confessou que tinha faixa lá no bagulho, confessou que tava junto da galera, confessou os crimes de associação criminosa e de incitação do bagulho, meu velho. Tu tava junto da galera que tava com faixa e tudo mais. Vacilou, meu velho. Era melhor ter confessado antes, assinado o acordo
ia trabalhar menos em serviço comunitário, a multa ia ser mais de leve, tá ligado? E ainda ia ficar sem esse bagulho de tornozeleira e tal. Mas enfim, deixa eu voltar aqui, já tá no final. E é isso, esse sentimento de que nós estamos participando, infelizmente, de uma coisa que é muito errada. Os nossos direitos não são respeitados, está tudo de cabeça para baixo, como o senhor, Dr. Arthur, falou. Ok, muito obrigado, senhor Marco Aurélio, satisfeito, excelência. Obrigado, Marco Dr. Arthur. Aurélio, obrigado, Dr. Obrigado. Arthur. Então, dou por encerrada a audiência na ação penal 1967. E aí, E na moral, do fundo do meu coração, eu desejo que esse curso aí que vai ser ministrado sobre democracia, golpe de Estado e tal, pra essa galera, seja de fato eficaz, meu irmão. Que é pra aí, ó, o cara ainda não aderiu à consciência do que ele tava fazendo era errado não, pô. Foi condenado aí, e se esse cursinho não resolver, o bicho vai continuar achando que tá certo. E que foi injustiçado, tá ligado não? Porque a lei foi aplicada contra ele. Mas cada uma, meu irmão, na real de mesmo, pô. É absurdo. Eu dei uma olhada aqui no voto que Xandão deu referente a ele. Diz que ele confessou e cita trechos aí do depoimento dele, na qual ele diz que saiu da cidade dele, que foi participar do bagulho político em Brasília e tal, e pá. E no final das contas é aquele negócio, 225 horas de serviço comunitário, cursinho de democracia e pá. Acho muito de leve, tá ligado não? Mas de boa, tomara que de fato resolva e que esse bicho não volte a delinquir, principalmente nesse bagulho aí de ficar tentando contra a democracia, na qual ele diz estar sendo injustiçado, mas na verdade é benefício, vice meu irmão. Tu tá aí em casa dando depoimento, ou se fosse bagulho de ditadura, não ia estar acontecendo isso não, meu irmão. Tu ia estar pelado, sofrendo pra poder falar, inclusive o que tu não sabia, tá ligado? Esses bagulho de tu tá mentindo, desconversando e braipá não ia rolar não. Tu ia se dar mal com isso e com força. Enfim, encerrando o vídeo aqui por aqui. Se inscreve no canal na humildade. Deixa like e comentário que é essencial para o vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida. Aquele bom e velho sem anistia para golpista. Que golpista bom é golpista preso e sem saidinha, viu papai? Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!